a partida que você dá no carro. Você dá a partida no carro, mas depois você precisa do combustível para ele. A fé então serve como estímulo, como alerta, como pedido. Então você vai pedir e aí você vai receber, porque você está atuando. Para fundar a terra e para dizer a Sião: vós sois o meu povo. Qual que é o poder, qual que é o alcance de uma oração como essa? Eu acredito que chega ao coração de quem está necessitado. E isso dá força para que a pessoa continue sua caminhada, confiando em Deus e carregando a sua cruz, como disse Jesus. Contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Sala de espera, triagem, é como um hospital, de onde todos esperam sair curados, livres da dor, mais distantes da morte. Eu tenho problema de diabetes, pressão alta, colesterol e tenho dores, sabe, assim, nas juntas. O passe é etapa indispensável no tratamento. Para os espíritas, as mãos canalizam energias poderosas, capazes de combater sintomas físicos e emocionais. Acreditar é o começo. São pessoas que chegam realmente tristes, né? Sem energia nenhuma. E eles chegam aqui, eles tomam o primeiro passe, eles já sentem no primeiro passe aquela energia, sabe? Aquela certeza que eles vão ficar bem. E eles até perguntam, mas eu continuo com a medicação? Claro que sim. Estamos na zona leste de São Paulo, endereço de um dos maiores centros espíritas do mundo, o Perseverança. É uma multidão de esperançosos todos os dias. Muitos não se declaram espíritas, não entram na estatística dos mais de 4 milhões de brasileiros que praticam a religião declaradamente, mas recorrem a ela. Por essas mãos invisíveis, mais presentes, dos emissários do Senhor. Fala pra eles como você me viu e como eu voltei. Ó, fiquei sabendo que a sua amiga aqui, querida, renasceu, é isso mesmo? Com certeza. Ela subiu aqui com a gente várias vezes e a gente ficava bem triste em ver o estado que ela estava. E hoje a gente está vendo essa força maravilhosa aqui, ó. Foi um verdadeiro milagre de Deus. Você acredita em milagres, Alexandre? Para um homem que trabalha com a saúde, com a emergência diariamente? Sim, eu acho que assim, existem situações que às vezes fogem um pouco da nossa compreensão, né, vamos dizer assim. No caso dela, eu acho que pode ser enquadrado nisso. A nova certidão de nascimento é datada de 2007, ano em que os grupos de oração a visitaram no leito do hospital por meses. A leucemia foi devastadora e levou a instrumentadora ao limite, no centro cirúrgico onde trabalhou por décadas. Praticamente eu estava já morta, era um atestado de óbito. A minha chance era muito pequena de sair da cirurgia viva. Eu acredito que pela minha fé eu recebi a cura, tantas bênçãos que eu consegui através da fé. São 87 anos de vida, 50 dedicados à mediunidade e à casa que coleciona histórias de cura com enredos de fé. Dona Guelmar divide os olhares da multidão com o Dr. Bezerra de Menezes. Me garante que a comunicação com ele já acontece sem a necessidade de incorporação. O homem da foto, mais conhecido como o médico dos pobres, foi um expoente da doutrina espírita no século XIX. Ele nos diz o seguinte, que a fé é uma conquista íntima da alma. A fé cura? A fé cura, sim. Só que ela tem que vir acompanhada de outros elementos. Qual que é o prato de hoje aí, Dorival? Hoje vamos ter uma macarronada caprichada com molho de tomate, um filezinho de frango, arrozinho, feijão caseiro, aquelas coisas gostosas do dia a dia, não comida especial. O que você sentia bastante falta durante o tratamento? O poder comer é uma coisa fantástica.
Fantástica é a felicidade de um novo homem depois de um câncer de boca. E convicto do poder da fé. Depois da primeira batalha vencida com muita radioterapia e coragem, 6 anos mais tarde, o tumor voltou. Antes da segunda cirurgia para o câncer, que reapareceu 6 anos depois, na semana anterior você foi para o Centro Espírita, passou por um tratamento de cura lá ao longo de uma semana. Uma semana. Eu ia para o tratamento, passava pela sala do Dr. Bezerra de Menezes, tomava o passe normal, fazia as minhas orações e depois era encaminhado pelo próprio pessoal do tratamento de cura para a mesa de cura do Perseverança. Depois fui para o hospital, me internei e fui encaminhado para a cirurgia. Um novo tecido foi retirado para a biópsia e quando Dorival voltou ao médico... Ele queria até, não sabia como se justificar, o como que ele tinha um exame na mão. E exatamente 2 semanas depois, quando tira o tecido, tudo não tem nada. Relatos como esses, intrigantes e cada vez mais comuns, levaram à criação de uma associação de médicos espíritas. Nesses relatos esparsos, que não tem assim uma documentação muito clara, existe aí a referência a verdadeiras curas, verdadeiros milagres. A história de Neide não terminou em 2008, quando ela teve a confirmação de que a leucemia tinha sido combatida. 4 anos depois, em um novo exame, surgiu a suspeita de que a doença poderia voltar. E aí, Neide, o que você fez naquela época? Não aceitei a internação de urgência, pedi um tempo para o médico e falei para ele me dar uma carta de internação que eu faria isso depois. Voltei para casa, já procurei o Perseverança. Na mesma noite já comecei o tratamento de cura, comecei os passes e foram 4 semanas de passes. Aí o convênio me ligou no dia seguinte para que a minha internação estava liberada, que eu podia fazer a biópsia. Vim, fiz a biópsia e não deu nada. Poderosa Senhora. Alimento de esperança para milhões de brasileiros. A maior santa brasileira é dona da basílica mais visitada do país. Ser devoto é motivo de honra. Ir até ela é a prova de fé mais praticada entre os nossos católicos. E a depender do tamanho da gratidão, a visita é encarreata. Em nome do Pai, o Padre benze a Romaria. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de São caminhões carregados de graças alcançadas. Hora de agradecer. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Vamos em paz, todo mundo devagar, para que não aconteça nada no caminho. Seu Ataírson, 61 anos de vida, 25 deles na estrada como caminhoneiro. E uma vida inteira de devoção à Nossa Senhora Aparecida. Segundo ele, graças a ela, que ele está aqui, vivo, bem, tocando a vida. É hora de ouvir algumas histórias que, para ele, são milagres. Eu tomei um tiro na perna, num assalto, né? E a minha perna ficou paralisada. E eu tinha uma viagem importante para ir pedir para a Nossa Senhora Aparecida que eu fosse curado da perna, que o médico estava correndo o risco dessa perna ser amputada. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. O tiro do assaltante acertou a veia femoral de seu Ataírson. Foi preciso colocar 2 pinos para preservar a perna machucada. O tratamento no hospital durou pouco mais de 3 meses, até que no dia da viagem... Quando eu acordei de manhã, a parede estava lameada de sangue, né? E a minha perna estava normal. Os pinos estão guardados em casa com a fita de Nossa Senhora, que ali ficou ao longo de toda a recuperação. Antes de poder voltar à estrada, o caminhoneiro fez vários exames até receber alta da médica que o acompanhou. O senhor falou para ela de Nossa Senhora Aparecida, ela acreditou? Ela sempre diz, né? Milagre existe. E quem tem fé sempre tem a sua recompensa. E me mandou embora e falou que não era para encher o saco dela.
terra que ainda abriga o maior número de católicos do planeta, são mais de 120 milhões de brasileiros, os santos são os grandes intermediários dos milagres de Deus. Seus nomes são entoados com fervor, suas imagens adoradas com emoção. São 7h30 da noite, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. A gente vai acompanhar agora uma missa no santuário de São Judas Tadeu. Mas não é uma missa tradicional. Quinta-feira é dia de pedir por cura e libertação. Muitos aqui já chegaram no limite, passaram dele, já não sabem a quem recorrer. Nós chegamos à casa do santo dos desesperados. Por que a senhora veio no dia de cura? Porque eu tô com essa eczema já vai fazer quase 3 anos. Eu estou em tratamento. Eu estava muito agoniada hoje. Aí eu falei, eu vou lá. Aí eu vim. Eu tenho fé em Deus que eu vou ficar livre dessas coceiras. Nós sempre recebemos cartas, e-mails, nós recebemos testemunhos de pessoas que conseguiram a cura através da intercessão de São Judas Tadeu. E a fé é um sustento para a pessoa. Então as pessoas vêm aqui em situações extremas, mas abre o coração e Deus escuta a sua prece. O milagre que seu Ataílson acredita ter curado suas pernas aconteceu há 15 anos. E desde então, as visitas à Basílica de Nossa Senhora. Na igreja, que recebeu só no ano passado mais de 12 milhões de visitantes, um recorde, os fiéis aprendem que milagre tem que agradecer a vida inteira. Todo ano, se eu posso, eu venho cortar o cabelo. Pode estar curtinho, eu corto a pontinha, mas eu corto aqui. Foi ela que curou a dor de cabeça da senhora? Foi ela que curou. Na sala de promessas, os relatos de cura formam um teto de fotografias. Ocupam estantes onde próteses, cadeira de rodas e remédios são exibidos como prova do incomprovável. Não é papel, nem cabe à ciência dizer da verdade ou irrealidade do sobrenatural, mas nós sabemos que existem processos psicológicos, neurofisiológicos que podem influenciar profundamente tanto na cura quanto no adoecimento. Aqui Nossa Senhora Aparecida é soberana. Os fiéis acreditam no tempo dela e são incrivelmente pacientes. Na casa da padroeira do Brasil, a fé é testada o tempo todo. O seu Wilson vai dar uns passinhos para a gente ver. São meses e meses de diagnósticos errados, desencontrados. Teve os braços e as pernas paralisados. Depois se acordou uma certa manhã. Não tem o diagnóstico preciso até hoje. Os braços estão voltando aos poucos. Ele me disse que já consegue caminhar um pouquinho, vai mostrar agora. Aos pouquinhos. Muito da bem. Próxima vez eu venho aqui andando. Já o nosso caminhoneiro garante que voltará à Aparecida sempre, uma vez ao ano. É promessa. E parece suficiente para quem já tem uma boa conversa com ela todos os dias dentro do quarto. Tem o nosso Senhor Jesus Cristo que é junto com ela aqui, né? Ele fica aqui também. Há quantos anos morando aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo? 40 anos. Sabe onde, gente? Exatamente na Rua da Felicidade. Esquina com a? Rua da Fé. E poderia haver coincidência melhor? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. A força que move o grupo religioso em maior crescimento no país nasce das palavras. Não importa pra onde você foi. Do poder que os evangélicos acreditam a elas. E aí ele começou a pular daqui e saiu dizendo que estava sendo curado. Pedir e acreditar para receber. E
Imagine uma cidade inteira em vigília. Qual o poder de 100 mil habitantes em oração? Maio de 2009, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Um jovem morador em coma profundo após um acidente de moto recebeu a força da fé de seus conterrâneos durante 15 dias. E contrariando todas as previsões médicas, essa é uma história com final feliz. Tudo bem, Renato? Prazer. Oi, prazer. Aline, tudo bom? Para contá-la, nós viemos ao encontro do protagonista. Um rapaz de 26 anos que mora com a família e acaba de ficar noivo. Não faltam planos para Renato Gabri. O livro já saiu e para ele é apenas o começo de uma empreitada ambiciosa. Usar o próprio testemunho como prova dos milagres de Deus. Quando eu acordei do coma, num primeiro momento, eu não lembrava nem quem era eu. Se vocês acham que o Renato parou de andar de moto depois do acidente? Chegamos ao local do acidente, que está perto de completar 6 anos. Hoje a rua é asfaltada, não há mais paralelepípedo e nem buracos, como que interrompeu o caminho do então estudante de Direito. Eu vim andando por aqui, quando de repente, pá! Ela ficou presa no buraco, eu fui voando por cima da moto, e então o capacete se soltou e eu caí. O diagnóstico foi de traumatismo crânioencefálico gravíssimo. Aquela noite era plantão do Dr. Agostinho. Pode dizer que, de fato, o Renato ficou muito perto da morte, Dr. Agostinho? Não só naquele dia em si com relação ao trauma, mas também pelas complicações que vieram posteriormente, sobretudo no contexto infeccioso. Convulsões e um quadro de infecção generalizada. Uma coisa que marcava muito por parte da mãe, por pior que fosse esse prognóstico, a fé dela era uma coisa que preponderava. Às vezes até um otimismo um pouco fora do contexto para aquela situação, no caso para vocês médicos. Eu muitas vezes me perguntava se ela não estava entendendo a gravidade do momento. Mas depois, por tudo que a gente passou, eu vi que realmente era uma coisa muito pessoal dela, religiosa, espiritual. Isso é fé. É você não duvidar. Quando eu começava a perder as minhas forças, Deus enviava alguém para me dar aquele abraço apertado, sabe? Então aquilo eram anjos que Deus incomodava lá na casa delas para que fossem lá naquele hospital e é o meu encontro. E foram muitas visitas, orações, até a festa de aniversário foi registrada em fotografias. No que muitos enxergam um milagre, Renato vê uma missão. Desde o ano passado ele viaja o país contando sua história. A um roteiro já impressionante se soma uma voz afinada. Eu sei, porque sei. A vigília começou na igreja, pelas orações de Poliana. Foi uma convocação mesmo de um clamor pela vida do Renato. Entre os convocados, uma mulher chamou a atenção de Rose. Ela impôs as mãos sobre ele e repreendeu o espírito de morte, né, ali naquele lugar da vida do meu filho. Eu senti um calor e o ambiente ficou... Renato melhorou e voltou para casa 2 semanas depois, praticamente sem sequelas. Na sala de UTI, deixou amigos e uma herança de fé. Claro que isso aí a gente estendeu a todos os pacientes, falou assim, nossa, nossa visão tem que ser realmente mais humanizada, temos que tratar com mais amor e não ficarmos agarrados só à parte científica, né? A mãe de Renato nunca mais havia encontrado a mulher que acredita ter sido o instrumento de um milagre, até que conseguimos chegar ao novo endereço da dona de casa. Às vezes Deus trabalha de um jeito que a gente não entende, né? Eu queria um milagre de voltar a enxergar, mas Deus tinha um propósito maior na frente, salvar uma vida que provocaria milagres em outras vidas, entendeu?
A gente embarca agora numa caravana movida pela fé. São 1.145 quilômetros da capital paulista até uma pequena cidade no Cerrado Goiano que ficou conhecida mundo afora através de um homem comum que ganhou o sobrenome de Deus. Esse é João Teixeira de Faria, 72 anos, nascido no vilarejo de Goiás, homem católico de pouca educação e pai de 11 filhos. A última uma menina recém-nascida. Mas o que tem? Coisa boa! Abre os olhos. Cadeira. Esse é João de Deus, um dos maiores médiuns do país. Quem vem até aqui acredita que ele incorpore mais de 20 entidades médicas, capazes de curar o que a medicina convencional não conseguiu sozinho. Os trabalhos de cura acontecem sempre às quartas, quintas e sextas. Só entra quem estiver vestido de branco. Funciona como a sede de uma empresa onde cada local, cada espaço tem uma função específica, tudo muito organizado. E sem dúvida a parte mais importante fica dentro desta casa, aqui à minha direita, onde filas imensas se formam com pessoas em busca de consultas e tratamentos. Ainda são 6h30 da manhã, o pessoal ainda está chegando, mas daqui a pouquinho isso aqui vai se transformar completamente. É muita gente de todas as religiões dos 4 cantos do planeta. O símbolo do lugar é um triângulo, cujas pontas representam a Santíssima Trindade. É sobre ele que os visitantes se debruçam em súplicas, enquanto aguardam a consulta do médium. Todo o trabalho é feito por voluntários, gente que serve em gratidão por alguma cura obtida. Enfiou uma pinça dentro da minha cabeça, tirou para fora uma bolsinha mais ou menos desse tamanho, assim, talvez um pouco menor, mais ou menos desse tamanho, onde estava armazenado o câncer. São simplesmente relatos, mas a energia do ambiente é quase palpável. E toda essa energia nasce na corrente que é formada todas as manhãs. As pessoas seguem numa fila única, sempre o mesmo trajeto. O João de Deus fica sentado naquela cadeira, naquela poltrona, e ele atende um por um. Então a gente chega aqui, pode se ajoelhar, faz o pedido, conta o que quer, fala do problema de saúde, ele analisa, dá um diagnóstico, escreve num papel o diagnóstico, encaminha essa paciente, esse paciente para a sala de passes, que é aquela ali. Dependendo do caso, a pessoa, depois de passar por esse passe, volta em outro momento para fazer uma intervenção cirúrgica ou mesmo uma manutenção. A entidade veio chegando, tipo acordo. O anúncio é de que uma entidade está chegando, imagino que seja o João de Deus. As cirurgias com corte são poucas exceções. Uma minoria até feita aqui mesmo, aos olhos de todos. O instrumento pode ser um bisturi ou uma faca de cozinha, não importa. E não há preocupação com higiene. Os primeiros pacientes chegam com problemas de visão e têm os olhos raspados. Antes da operação seguinte, ele me chama. Quer que eu veja de perto a suposta ausência de dor, o resultado. Uma mulher com suspeita de câncer sofre um corte e tem um pedaço interno da mama descartado. Hoje, especialmente, quem acompanha o médium é um médico carioca, Rômulo Mene. Quando você viu eu examinando aquela paciente junto, que ele pediu para me examinar... Que tinha um nódulo no seio. Eu vi, eu palpei o seio e palpei uma massa mais ou menos com esse volume, dura, e que depois que ele colocou a mão e energizou o local e cortou e tirou um pequeno fragmento de dentro e pediu para me palpar depois, ao palpar a massa não existia mais. Eu vou pedir pelo amor de Deus, que não afasta dos seus médicos
porque o maior poder que tem, que Deus deu o poder da inteligência e do saber para os médicos. E todos os médicos têm uma missão de cura. O próprio João de Deus se trata em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. O médico dele é Roberto Calil, que cuida também do ex-presidente Lula e de outras celebridades. Eu acredito muito no Dr. Calil e ele me olhou como médico e ele me deu mais 25 anos. João é um homem simples, mas de posses. Eu sou fazendeiro, meu filho. Se você quiser falar em boi, nós vamos falar. A renda com fazendas e garimpos na região é investida na família e em projetos sociais. A comunidade tem refeição de graça, as crianças pobres, roupas e material escolar. Já a casa se mantém principalmente de doações internacionais. Os atendimentos são gratuitos. Os medicamentos fitoterápicos à base de maracujá custam entre R$10 e R$50. Se a movimentação financeira é pequena nas dependências da casa, fora dela... A cidade, por exemplo, quando o João às vezes faz os atendimentos, às vezes fora, como ele faz, acaba acontecendo o seguinte, a cidade para. A cidade, o açougue deixa de vender, a mercearia deixa de vender, a farmácia deixa de vender. Meu marido cresceu aqui em casa. Dia de Deus. O português é limitado, mas traduz bem o fascínio dos norte-americanos pela figura de John of God. A ex-professora, hoje guia da casa, garante que chegou aqui sobre uma cadeira de rodas, condenada pela esclerose múltipla. It was a miracle and I started walking myself. Então ela está me dizendo que logo depois da cirurgia, logo depois, ela já estava fora da cadeira de rodas e andando. Just after the surgery. Just after the surgery. I just about seconds. Seconds. Longe do magistério, hoje Marina vai e volta trazendo centenas de americanos, europeus e asiáticos. Ao longo dos 3 dias que passamos na casa, fui chamada para ver as operações físicas de perto. Abra os olhos. Os pacientes passam algumas horas numa espécie de enfermaria e são liberados no final do dia. Esperamos a recuperação de Lidiane, a paciente vinda de Uberlândia que passou por um corte na mama para a retirada de um nódulo. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Tranquila, tranquila. Não teve dor, nada, só uma paz. João de Deus diz que escolheu se estabelecer em Abadiânia por orientação de outro médium famoso, o Chico Xavier. Aqui estaria a terra perfeita para essa missão espiritual. Eu estou numa missão. Eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus. Quer se acredite ou não, a fé de milhares de pessoas mudou para sempre esse pedaço do Brasil. Por que adoecemos? Qual o poder da nossa mente sobre a dor e a saúde? O que diz a ciência sobre tantos relatos que vão além da compreensão humana? Até onde a fé cura? A maior parte das doenças que surgem no corpo humano, você sabe que é espiritual ou emocional, alguma coisa que se aloja no corpo das pessoas. O trabalho espiritual nada mais é do que você acreditar que você pode chegar a um lugar, alcançar uma cura, alcançar uma paz espiritual. Eu acredito que a nossa intenção de cura é muito importante no processo da cura. Aliás, muitas coisas acontecem a partir da nossa mente. Que a mente é poderosa, pouca gente discorda, mas poderosa quanto? Muitos especialistas do mundo todo acreditam que estamos vivendo um retorno aos primórdios da medicina, quando saúde e espiritualidade juntas eram determinantes para um diagnóstico preciso.
grupo formado há 7 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo busca comprovações do benefício da fé nos tratamentos psiquiátricos. A fé, a prática religiosa, a espiritualidade, mesmo laica, ela propicia, ela ajuda no enfrentamento do sofrimento. Ela não pode entrar como substituto do tratamento. Essa é a orientação passada dentro da maioria dos locais que visitamos ao longo dessa série de reportagens. Mas nesses mesmos endereços, ouvimos histórias de desaparecimento de tumores malignos, fim de paralisias, recuperações impressionantes, além de cortes sem dor. A ciência vê isso como um fenômeno que realmente existe, não em relação à religião, mas em relação ao próprio efeito da fé, da oração e do pensamento positivo, da vontade de ficar curado em relação à reação do organismo a essas coisas. As pessoas não devem confiar nisso, evidentemente, e achar que só isso vai resolver. A medicina brasileira já adota mudanças importantes no jeito de lidar com a origem da dor e a complexidade do doente. Segunda-feira, 9 em ponto, tem meditação, na hora do almoço, relaxamento através da respiração, final da tarde, consciência corporal. Não, nós não estamos em uma academia de ginástica, muito menos em uma escola de yoga, mas sim em um dos hospitais mais renomados do país. E aqui a espiritualidade entrou de vez na rotina, no cronograma de médicos, funcionários e pacientes. Se não dá para falar de cura, já se admite com tranquilidade o poder que a fé tem sobre o bem-estar dos pacientes, inclusive na resposta aos tratamentos. Certamente o Conselho respeita que esses sejam recursos que os pacientes possam utilizar em seu benefício, né? Desde que eles não interrompam o tratamento médico. Dentro de um dos corredores do Hospital Albert Einstein, um biólogo, uma farmacêutica, uma psicóloga e um monge formam um grupo de medicina integrativa. Nessa visão integrativa, os dois caminhos se juntam, quer dizer, você continua ofertando o que há de mais preciso para conter a doença, mas você também você abre um olhar para falar quem é essa pessoa que está convivendo com a doença e o que para ela, naquele momento, é importante. O tempo de espera por um transplante de medula óssea ganha qualidade com as sessões de yoga, que fortalecem o músculo e as emoções de Cadu. Um homem que enfrenta com força a doença de Crohn, degenerativa e crônica. A gente sentindo o nosso interior, a gente consegue relaxar, ter aquele momento de paz para continuar enfrentando esse tratamento que não é fácil. A meditação pode ajudar no processo de cura? Pode. Ela não é o único elemento da cura? Não é. Então nós vamos ao médico, nós tomamos os remédios, fazemos os procedimentos adequados e ao mesmo tempo entramos em contato com o nosso corpo, com a nossa mente. Tem a mente, tem o toque. Olha só, gente, esse aqui é o João Pedro, menino muito corajoso, de quase 3 aninhos, que se recupera agora de um transplante de medula. E se vocês pensam que isso aqui é só brincadeira, não. É uma terapia completa, integrada, que faz toda a diferença no bem-estar dele. Os toques relaxam, trazem acolhimento e segurança no momento de tanto medo. E se ainda tiver o chamego da mãe... Só de ver o sorrisinho dele. Qualquer coisinha que ele faz pra mim é muito grande, é muito importante. O João chegou a ter 5% de chance de vida, imunidade quase zero. Voltando para sua respiração. O bem-estar é coletivo, contamina o ambiente. Cada sessão eu me sinto assim muito mais fortalecida, muito mais forte para enfrentar a doença. Eles não querem o não e acreditam no sim. Se esforçam para isso. Pro senhor, a fé cura? Ai, caramba.
Eu acho que a fé, ela pode ser mais um componente que leva ao processo de cura, entendendo também que cura, numa definição ampla, não é ausência de doença. Cura é um estado de paz, cura é um estado de convivência com a doença ou com as dificuldades e um estado de bem-estar que é mantido apesar da adversidade. Então, nesse sentido, a fé sim é uma ferramenta, é algo que deve ser cada vez mais legitimado em relação à crença do paciente.